Ia chegando a Leí, os filisteus foram ao encontro dele aos gritos, mas o Espírito do Senhor apossou-se dele. As cordas em seu braço se tornaram como fibra de linho queimada, e os laços caíram de suas mãos. Encontrando a carcaça de um jumento, pegou a queixada e com ela matou 1.000 homens. Juízes 15, 14 e 15. Aqui no capítulo 15 a gente vai ver aqui o nascimento de Sansão e algumas coisas que ele já fez, né? Mostrando ali a sua incrível força e tal. E aqui nessa história, ele, depois de um rolê com uma mulher e tal, que o próprio pai dele deu a mulher dele para um cara nada a ver, daí ele foi lá e foi para cima de uns filisteus. E quando ele vai lá para cima desses filisteus, acontece isso daqui, né? O Espírito do Senhor aposta dele e ele pega essa carcaça de jumento e com a queixada dele mata esses 1.000 homens. Com essa história a gente consegue ter várias coisas para aprender, várias reflexões, mas eu queria tirar duas delas, né? A primeira é que, como está lá escrito em 1 Coríntios 12:7, as manifestações do Espírito Santo, elas são para o bem comum, elas são individuais e únicas e elas são para cumprir a vontade de Deus. E aí a gente sabe, né? A vontade de Deus para nós é o que está lá escrito em Marcos 16:15, né? Que é ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, o Espírito de Deus, né, quando a gente aceita Jesus em nós, ele vai estar conosco o tempo inteiro e ele vai se manifestar para, como está lá escrito, né, para se cumprir a santa vocação que ele nos deu, né? E também Sansão não demonstrou medo quando ele estava aqui lutando contra esses 1.000 filisteus, pois ele sabia que o Espírito Santo ia ajudá-lo, né? Lá em Mateus 10, 19 e 20 vai falar assim: Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizê-lo. Naquela hora lhes será dado o que dizer, pois não serão de vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Então, Jesus está dando uma ajuda sobre como a gente pode, então, fazer essa santa vocação, né, de pregar o evangelho, porque às vezes a gente pode ficar com medo, né, de ir e tal. Mas como o Sansão foi aqui, ele só foi. Daí ele sabia que o Espírito Santo ia tomar conta, né? E aí que a gente tem que ser a mesma coisa. A gente só tem que ir deixar o Espírito fluir. E também uma outra reflexão aqui, como Sansão, quando ele procurou a queixada do jumento para que ele conseguisse derrotar aqueles 1.000 filisteus, nós também temos que descobrir qual é o plano especial de Deus para as nossas vidas. E ainda, nós temos que descobrir qual o instrumento que Deus nos deu para cumprir esse chamado, né? Um exemplo, o Senhor me deu esse chamado aqui, né? De me levar a palavra. E eu estou usando o exemplo, as redes sociais como esse instrumento. E quantos outros instrumentos a gente pode usar? Aqui tá dando um exemplo, né? Pode ser tanto um mouse de computador ou uma bola de futebol. Isso depende muito do plano de Deus para cada um e é especial e único, né? Tem uma música que chama Som do Céu, do Som do Reino, que vai falar assim: Vem encher este lugar, vem tomar a direção, vem mostrar o teu poder em nossos corações, né? Então é isso, né? A gente tem que deixar ele tomar a direção e, é claro, mostrar o poder dele. É isso, amanhã vai ser o capítulo 16, 17, 18 de Juízes e até amanhã. Tchau, tchau.